Amazônia Viva e a hora certa. 3:03. Muito boa tarde, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Nós já estamos no ar com o programa Proclamai e conosco o pastor Sadraque. Eu quero convidar o pastor Sadraque, a você que já está sintonizado na Amazônia Viva, em especial o programa Proclamai, a nós começarmos esta programação com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, graça te rendemos, Senhor, de toda a nossa alma, com toda a força do nosso coração. Agradecemos pela salvação das nossas almas, pelo sacrifício do teu amado Filho Jesus na cruz do Calvário, perdão dos nossos pecados, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor querido, te louvamos também por este dia que o Senhor nos concedeu, de estarmos, Pai, nesta tarde, através da Amazônia Viva, levando mais uma vez o programa Proclamai aos nossos ouvintes. Que o Senhor seja conosco nesta tarde, nos abençoando todos nós que aqui estamos no estúdio e também a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos escutando através das ondas desta rádio. Abençoa grandemente, faz obras profundas nesta tarde. É o nosso pedido, agradecido no nome de Jesus. Amém, amém. Conosco o pastor Russell Shedd, e já está aqui no programa, já está aqui nos estúdios também acompanhando nosso querido pastor Monteiro, vice-presidente da Assembleia de Deus na Cidade Nova, nosso secretário de missões, que nós queremos que neste momento ele possa fazer a apresentação oficial do pastor Russell Shedd. Já está conosco. A paz do Senhor, pastor Monteiro. É com grande alegria que eu aqui estou mais uma vez, ocupando o microfone da Amazônia Viva, o nosso programa Proclamai. E com súbita honra em ter conosco neste ambiente, que é um ambiente sagrado, este grande homem de Deus que é o pastor Shedd. Quero ceder a palavra a ele para que ele traga já a sua saudação a todos os ouvintes da nossa Amazônia Viva e do programa Proclamai. Para todos os queridos ouvintes da Rádio Amazônia, eu quero dizer, para mim é uma alegria, é uma bênção estar aqui hoje à tarde e responder algumas perguntas que serão apresentadas. Então, muito boa tarde, que Deus abençoe a todos que estão sintonizados com esta rádio. Eu gostaria, antes de iniciar essa bateria de perguntas, pastor Shedd, pastor senhor, mandar um abraço apertado ao nosso presidente, pastor Nerias Pinheiro da Costa, a Débora, nossa ilustríssima primeira-dama do campo, que por certo estão sintonizados na Amazônia Viva nesta tarde, nos ouvindo, porque são ouvintes que sempre prestigiam o nosso trabalho. Muito obrigado, pastor Nerias, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela forma séria como tem tratado o programa Proclamai, a maneira que o Senhor tem nos dado para trabalhar a liberdade para, em seu nome, proclamar o Evangelho através das ondas sonoras da Amazônia Viva, através desse programa tão abençoado que tem levado tantas bênçãos. E eu quero aproveitar também, já mandar um abraço para todo o Ministério da Assembleia da Cidade Nova, os nossos pastores auxiliares, nossos presbíteros, evangelistas, diáconos, esses companheiros que somando esforços, juntos fazemos o trabalho do Senhor ali com muita alegria, vivendo na prática o Salmo 133, que é o nosso textuário de trabalho ali na Cidade Nova. Pastor Shedd, por gentileza, nós gostaríamos de saber do Senhor como foi a sua chamada ao ministério pastoral, pastor Shedd. Para falar a verdade, eu não sei se eu posso dizer que eu recebi uma chamada. O que eu senti foi um desejo, tal como o Paulo fala para Timóteo, em capítulo 3 de sua primeira carta. Quem deseja essa posição de servir ao Senhor como mestre, estudioso, pastor, que essa pessoa deseja uma boa posição. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia em Wheaton College, lá perto de Chicago, eu senti logo de início essa alegria
de poder me formar na área de Bíblia, com especialização, começar estudando grego e depois fazer o mestrado nessa mesma escola, 1946 até 51. Muito bem, pastor Shed. Eu quero, abrindo parêntese aí nesse nosso momento tão importante, agradecer os irmãos e as irmãs que estão via web nos assistindo aí. E é um prazer muito grande sabermos que o programa está sendo veiculado em várias partes do mundo, pastor Shed, viu? Graças a Deus, nós louvamos a Deus por isso, pela penetração através da internet desse programa que tem levado bênçãos para muitas vidas. Pastor, sabemos que o senhor esteve em alguns países e queríamos que o senhor nos contasse como foi a sua experiência, algumas, bem poucas, por certo, o tempo não nos permite muito longo, na área missionária, pastor, já que esse programa é um programa missionário. Eu nasci na pequena cidade de Iquili, no interior da Bolívia. Meus pais chegaram na Bolívia cerca do ano 1923 e eu nasci em 29 e logo fiquei envolvido com o ministério deles. Logo que eu entendi que era meu papel como filho de ajudar em qualquer área que eu pudesse. Daí, esse ministério lá na Bolívia foi minha introdução ao trabalho missionário. De lá, a gente foi para outros lugares, fomos para abrir uma igreja nova em Long Island, Nova York. Na Escócia, onde fui estudar, eu trabalhei alguns meses lá no noroeste do país, pastoreando 2 igrejas por lá, uma região bastante necessitada. Depois em Portugal, e traduzimos filmes evangelísticos, especialmente os filmes de Billy Graham e do Instituto Moody. Aqui no Brasil, começamos 3 igrejas novas. Entre elas, nós começamos também igrejas em outras partes, por exemplo, Long Island, como já falamos, e também aqui em São Paulo, no Brasil. E como nós pensávamos voltar para Portugal, e Deus mostrou que deveríamos ficar aqui estamos já há 50 anos. E dando muitas graças a Deus pelo privilégio de entregar folhetos quando a gente caminha de manhã e ter essa oportunidade de viajar pelo país e falar das alegrias de seguir e servir ao Senhor. Pastor Shed, por bondade divina, Ele tem lhe dado uma longevidade que nos permite estar debaixo da graça de Deus e desta bênção de tê-lo conosco na Cidade Nova nesses dias. Não sei se vai ser possível, mas gostaríamos de saber se o senhor tem como lembrar-se de quantas igrejas o senhor pastoreou ao longo do seu ministério pastoral, pastor. É difícil falar da gente pastorear no sentido normal da palavra. Aquelas igrejas que nós começamos lá na América, em São Paulo, a gente ficou só o tempo necessário para que um ajudante tomasse conta da igreja. Mas foi um prazer muito grande ver essas 3 igrejas começarem lá em São Paulo, falar também com o pastor da igreja de Bragança Paulista, e depois em São Paulo também a Igreja Internacional do Calvário. Hoje em dia, a gente se enquadra entre os pastores da IBEC, também na Lapa, em São Paulo, capital, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Então, pastorear sempre foi um prazer para mim, mas como era principalmente professor de seminário, eu tinha muito pouco tempo para gastar pastoreando. Muito obrigado, meu amado. Em relação à Bíblia Shed, pastor, o que o levou a escrever as suas notas, pastor? Por favor. A motivação de preparar uma Bíblia para o obreiro começou a martelar na minha cabeça em 1963. Eu pensava que seria um trabalho de 3 anos, mas de fato a Bíblia só saiu completa em 1977, 14 anos depois que começamos.
A Edições Vida Nova, portanto, preparou essa Bíblia com a ideia de ajudar milhares de obreiros no Brasil que não tinham acesso a nenhum curso teológico, para que se preparassem para pregar e que tivessem um pequeno esboço de teologia, que tivessem conhecimento de alguns elementos na compreensão do texto e utilizar essa Bíblia como uma espécie de ajuda no seu ministério. Assim, a Bíblia Vida Nova, que demorou 14 anos para sair, saiu mais de 20 edições, e depois, quando eu deixei a Vida Nova, em 1991, a Vida Nova começou a preparar a Bíblia Shed para ser uma Bíblia mais atraente e que teria mais competitividade com as outras Bíblias que estão lá no mercado. Resultado, que a Bíblia Shed, com meu nome, que eu não apoiei, não aceitei a ideia de colocar um nome em cima da Bíblia, mesmo assim lá está. E agora aguardamos com muita ansiedade a nova Bíblia Vida Nova, que deve aparecer em 2014. Muito obrigado, pastor Sérgio. Como estamos felizes em poder estar ao seu lado, partilhando dentro desse estúdio esse sentimento tão profundo. Gostaria ainda de saber do senhor, o senhor que tem livre passagem nas diversas denominações evangélicas no Brasil e no mundo, como o senhor poderia nos relatar como está o ensino bíblico na igreja evangélica brasileira, pastor Sérgio? Como o senhor tem recebido, já que o senhor tem passe livre e é uma honra para qualquer igreja evangélica lhe receber, como autoridade que o senhor é nesse tema Bíblia? O que a gente tem notado que é raro encontrar uma igreja em que o pastor mestre realmente pega um trecho da palavra e expõe aquele texto. A ideia é mais comum utilizar o texto como uma espécie de trampolim e alegorizar o texto. Portanto, a ideia de pegar, por exemplo, um livro da Bíblia, um livro como Mateus, ou talvez um trecho de Mateus, e expor esse texto explicando e aplicando a vida diária, seria uma área de necessidade, me parece, no país em geral, não em todos os casos, obviamente. Essa pregação alegórica realmente foge do interesse que o próprio autor tinha em escrever aqueles livros da Bíblia. Portanto, é voltar para o texto, fazer a melhor exegese possível da compreensão do texto, na sua situação histórica e literária, e aplicar isso à vida moderna. Eu acho uma grande necessidade em nossas igrejas. O senhor já quase respondeu minha próxima pergunta, mas eu quero insistir em fazê-la. Quais as maiores ameaças ao ensino bíblico na igreja evangélica brasileira, de forma geral, pastor? Bem, em primeiro lugar, é tirar a autoridade da Bíblia, diminuir essa autoridade, que é de fato a palavra de Deus. Então, ensinar a palavra como se fosse igual à palavra de quem está ensinando, sua opinião, e não a verdadeira palavra de Deus. Número 2, ignorar o contexto histórico, literário, teológico do trecho escolhido para ser pregado. E número 3, desobedecer o ensino da Bíblia é mais uma ameaça mortal. Parece que pessoas mais do que nunca têm coragem de saber o que a Bíblia ensina, por exemplo, de não casar com uma pessoa que não seja crente. E encontro pessoas que acham bem normal namorar uma pessoa não crente e casar com essa pessoa. E finalmente está crescendo em nosso país, infelizmente, o liberalismo. Liberalismo já decimou as igrejas da Europa, e eu não gostaria de forma alguma ver isso acontecer no Brasil também. Nós estamos
através do programa Proclamai, vivendo um momento histórico em nosso estado, recebendo aqui nos estúdios da Amazônia Viva essa autoridade que é o pastor Rosilchete. Pastor Sadraque. Muito bem. Queridos irmãos, muito bem. O nosso coração está tão alegre. Nós estamos vivendo, como disse o nosso pastor Monteiro, estamos vivendo um momento histórico aqui na Rádio Amazônia Viva. E também a nossa igreja na Cidade Nova está passando por este momento tão especial. Ouvirmos o pastor Shed esses dias ali na Cidade Nova é tão gratificante que nada poderia ser comparado. O que nós já ouvimos esses dias, você que está participando e hoje está ligado no nosso programa, pode comprovar isso que eu estou falando. E você que não teve a oportunidade de estar conosco, eu quero dizer para você que é lamentável você não poder estar lá, claro, mas nós estamos sendo ricamente abençoados por Deus através do pastor Shed. E quero avisar também a todos os irmãos, inclusive aqui no estúdio, que é muita gente que está via web, a nossa técnica de som está nos informando que é muita gente que está pela internet nos assistindo, viu, pastor Shed? Inclusive ali, olha, se o senhor der ali naquela câmera, você pode dar uma cena assim, ó. Pessoal, é muita gente. Alô, pastor Shed está acenando para você. Prazer. Prazer muito grande. Então, você que está ligado aí pela nossa. Em Manaus, tem gente em Manaus, em Paragominas, muita gente em muitos lugares. Então, que Deus abençoe você que está ligado no nosso programa via web. Inclusive, lá em casa, estou avisando lá a irmã Rosimeire que está todo mundo na internet nos assistindo aqui. Que Deus abençoe. Um abraço para esse pessoal que está ligado no nosso programa. Bem, nós vamos agora, enquanto o nosso querido pastor Shed descansa um pouquinho das suas palavras, nós vamos ouvir uma canção. Shed, a pergunta que eu vou lhe fazer agora, ela vem de um ouvinte assíduo do programa Proclamai e nosso companheiro lá na Cidade Nova, pastor Joelder. A pergunta é a seguinte, pastor Shed. O senhor acredita que houve uma diminuição no distanciamento entre as igrejas da linha reformada e as igrejas pentecostais, como, por exemplo, a Assembleia de Deus? Certamente tem diminuído. Quando eu cheguei no Brasil, em 62, logo percebi que havia um atrito muito grande entre igrejas tradicionais e as igrejas da Assembleia, os pentecostais. O resultado foi essas rupturas que criaram as igrejas renovadas. Hoje, não se encontra esse tipo de ruptura nas denominações. Muito pelo contrário, agora parece que pessoas estão cooperando a certos trabalhos, como a Rádio Transmundial, em que pessoas vêm de todas as denominações. As escolas também estão aceitando alunos de várias denominações, inclusive pentecostais e batistas, presbiterianas. E eu dou muitas graças a Deus, já que Jesus orou, pedindo ao Pai que a igreja seja unida. Se amamos o mesmo Senhor, se dependemos do mesmo Senhor que morreu em nosso lugar como nosso sacrifício adequado para nos justificar, como que nós vamos competir com grupos que são talvez num ponto teológico diferente de nós? Portanto, eu dou muitas graças a Deus por essa diminuição de distância entre os dois. Amém. Pastor, o crescimento evangélico no Brasil é evidente, a gente vê isso claramente. O senhor acha que o crescimento quantitativo tem sido acompanhado pelo qualitativo, pastor Shed? Seria difícil que acompanhasse. Provavelmente não. Eu digo provavelmente porque tem todo tipo de igreja neste país. Tem igrejas muito consagradas, onde Cristo realmente é centralizado, onde a oração é importante, onde a pregação da palavra é
a intenção dos líderes e pastores e professores, mas por outro lado temos outras igrejas que parece que o que mais interessa é prosperidade, o que mais interessa é entradas financeiras maiores. E, portanto, é tão importante notar que a qualidade que Jesus focou com essa palavra, buscar em primeiro lugar o reino, deixar Cristo reinar na vida. Ou para buscar no apóstolo Paulo, quando ele fala que nós devemos sempre regozijarmos no Senhor e não enquanto o dinheiro está entrando na igreja. E quando a gente tem como seu grande interesse no ministério ver os membros da igreja crescer no conhecimento de Deus, como Paulo queria, e apresentar todo homem e mulher perfeitos em Cristo, a gente vê que nós temos ainda bastante trabalho na frente. Amém, pastor Sérgio. Pastor Sérgio, é sabido por notícias que nos chegam que há igrejas na Europa que estão fechando as portas para dar lugar a bares, museus e até boates. Por que o senhor acha que esse fenômeno está acontecendo naquela área do mundo? Eu senti na carne essa realidade, porque eu estudei na Europa e tenho uma filha que mora perto de Stuttgart e que frequenta uma igreja luterana mais aberta à secularização e outra muito menos, muito mais conservadora. A secularização, o consumismo e principalmente a teologia liberal, que nega doutrinas básicas centrais da Bíblia, corta a raiz da vida espiritual de uma igreja. Eu percebi isso claramente em igrejas estatais, anglicanas, luteranas, igreja da Escócia, onde se perde uns 400 pessoas por semana. A gente percebeu que a razão disso é que a razão para ser crente e a base da Bíblia, por não ser mais reconhecida como a palavra de Deus inspirada por Deus, tem criado um vácuo muito grande nas igrejas que perdem membros e que se alugam até para mesquitas e para outras finalidades. É uma grande tristeza, já que originalmente a reforma ocorreu na Europa. O primeiro grande avivamento começou com Wesley, em Inglaterra, e George Whitefield, eram ingleses, e hoje em dia a igreja de Inglaterra não reúne mais do que 4 ou 5% de pessoas evangélicas cada domingo. Isso é algo que nos traz profunda tristeza ao coração e à alma. Sim. Nós que, por misericórdia de Deus, estamos aqui nesse país chamado Brasil, que tem uma população evangélica significativa, e isso nos aumenta a responsabilidade para com fazer a manutenção histórica desta igreja que foi plantada lá no Calvário por Cristo através da sua morte, né, pastor Sérgio? Inclusive, pastor Monteiro, só fazendo uma observação aqui, o que está acontecendo na Europa faz com que a gente entenda que a própria Europa hoje é um grande campo missionário, pelo fato de estar passando por esse momento, né, pastor Sérgio? Isso. Pastor Sérgio, como poderemos interiorizar a palavra de Deus de forma que possamos viver suas verdades de maneira mais profunda e não de forma superficial, como a gente percebe que tem até muitos crentes, muitas pessoas que se dizem leitores da Bíblia. Nós aprendemos muito com o senhor esse dia, mas nós gostaríamos que o senhor passasse para os nossos ouvintes, aqueles que não puderam lhe ouvir lá na Assembleia da Cidade Nova nesses dias, que nós que ali estivemos, aprendemos muito sobre isso. Mas passe, por gentileza, pastor, para os nossos ouvintes o seu sentimento em relação a isso. Esconder a palavra de Deus no coração ocorre através da meditação da palavra diária, através da oração e através da obediência.
Isso ocorre, por exemplo, quando ocorre um grande avivamento, como ocorreu em Gales em 1904 e 1905, em que milhares de pessoas se converteram, os bares fecharam, as prisões se esvaziaram e acabaram as Bíblias. Ninguém encontrava mais Bíblia, porque todo mundo já tinha pegado mais uma Bíblia. Portanto, avivamentos e perseguição são os grandes fatores para tornar a Bíblia mais importante na vida das pessoas. A Coreia deve ser o país onde o cristianismo é mais apreciado, onde a população tem sido mais influenciada pela Bíblia do que qualquer outro país, provavelmente do mundo. Missionários da Coreia já são 3 vezes mais do que o Brasil, um país bem menor. E lá a porcentagem de crentes chega entre 20% e 30% de crentes. Mas eles têm sofrido demais, irmão. É só saber como o Japão perseguiu a igreja da Coreia, matando pastores que não se dobravam diante do Shinto, aquele espécie de nicho colocado em cada igreja evangélica. E aqueles que com essa integridade diziam, não posso fazer isso, morreram. E durante anos eles sofreram essa perseguição e pressão. A mesma coisa está acontecendo na Coreia do Norte hoje. A Coreia do Norte tem em volta de 60 mil crentes em campos de concentração. É quase impossível imaginar o que significa sobreviver num campo de concentração. Tudo por causa dessa oposição que o comunismo tem levado contra o cristianismo. Na China, também, onde tem havido bastante perseguição, ninguém sabe quantos crentes morreram quando houve essa revolução comunista. Na China também, a igreja tem crescido muito. E onde a igreja cresce com a perseguição, nós encontramos pessoas se comprometidas em guardar a palavra e obedecer os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Muito bom ouvirmos isso, pastor. Vindo de uma autoridade como o Senhor. Pastor Chet, sabemos que a igreja no tempo de Lutero passou por uma reforma. Hoje, devido à situação da igreja atual, já existem líderes evangélicos que já falam em uma nova reforma protestante. Pastor Chet, fale para nós o que o senhor acha dessa ideia. Quem sabe tem alguém com esse sentimento nos ouvindo nesta tarde, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, aquele que está no seu coração, nos nossos corações, neste santuário que é este local de trabalho que aqui estamos, pode lhe usar para levar a esse companheiro que precisa de uma palavra de uma orientação que venha de Deus através da sua fala. Por favor, pastor Chico. Se olharmos para a história, a reforma foi uma libertação do controle da Igreja Católica. Esse tipo de reforma não vai acontecer no Brasil, nem em nenhum país da América Latina. E a razão é muito simples. A Igreja Católica não domina mais o mundo. Não domina os governos. São governos secularizados. O que então seria uma reforma? Seria o que nós chamamos de avivamento. É quando pessoas voltam deste busca pelo dinheiro, para melhorar a vida, busca esse conforto e começa a pensar no destino eterno da alma. E quando isso torna-se prioridade, podemos chamar de uma reforma pessoal e avivamento. Eu estive num avivamento na minha vida, ocorreu em 1950, no dia 7 de fevereiro. Eu não posso nunca esquecer aquela noite. Eu estive sentado na galeria. O pregador não pregou, ele passou o microfone para uma moça. Aquela jovem começou a contar o que Deus estava falando para ela. E daí começou a criar uma fila
uma fileira de gente esperando para poder dar seu testemunho. Finalmente chegaram centenas desses jovens. Esteve num auditório com mais ou menos 1000 alunos lá em Wheaton College, e Deus trazendo arrependimento, pessoas se entregando para missões, e daquele grupo de alunos saíram 500 missionários, que espalharam-se pelo mundo. O Brasil ainda não passou por aquela experiência. Por exemplo, um país que tem 40 milhões de crentes deve ter pelo menos 10 vezes mais missionários do que tem. E quando a gente já se sacrifica para deixar a casa, deixar essa comida gostosa brasileira, esse clima tão gostoso, ir para um país como a África, ir talvez para a Ásia, ou para outra parte do mundo onde o Evangelho é rejeitado, com grande perigo de vida, a gente percebe que isso acontece apenas quando as pessoas estão comprometidas com Cristo. Portanto, eu diria que a reforma não é de esperar. O que é de esperar sim e orar para que haja um avivamento que tira aquele desejo de apenas melhorar a vida exterior e buscar uma vida interior de mais amor, mais dedicação e principalmente de levar esse evangelho para povos não alcançados ainda. Pastor Chad, me resta agradecer por esses momentos tão espirituais que estamos vivendo aqui. Sua presença realmente nos traz profunda alegria e sensibilidade espiritual nos faz estar nesse quadro que estamos vivendo. Muito obrigado, meu pastor. Que Deus continue te abençoando a tua família, e que a história que o Senhor está desenhando no mundo seja prosseguida, seja dado por continuidade pelos seus entes queridos, os filhos, todos aqueles seus alunos que estão espalhados por este mundo afora. Creio que este é o sentimento do Pastor Nerias e de todo o seu ministério aqui da Assembleia de Deus Cidade Nova. A honra de tê-lo conosco nesses momentos, nesses dias tão frutíferos, espiritualmente falando, da igreja, debaixo da unção que há na sua vida. E aqui a Amazônia Viva no programa Proclamar. Muito obrigado, meu pastor. Já irei passar ao senhor daqui a alguns minutos para que o senhor faça suas considerações. Mas eu quero, aproveitando para encerrar minha participação no programa, me recomendar as suas orações. No próximo sábado estaremos viajando para a Ásia, acompanhando uma jovem missionária que vamos levar para desenvolver um trabalho missionário ali. É um grande passo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Cidade Nova, como uma igreja missionária que é de direito e de fato, estará desenvolvendo. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, você que me assiste aí em São Paulo, no Paraná, por este mundo afora, através da web, que você possa realmente somar esforços a nós, já que orar é um dever de todos em função de missões. Orem por nós, nos acompanhem em oração, e eu sei que Deus vai ouvir, responder suas orações, vai nos abençoar. Que Deus em Cristo nos abençoe. São minhas considerações para o programa Proclamai nesta tarde. Quero mandar, finalizando, um abraço para todos os ouvintes do programa, nossos irmãos que são aqueles que cooperam para que este programa venha ao ar como tem sido estado, com seriedade, com temor a Deus, para abençoar vidas. Desde o pastor Nerias, passando por todo o seu ministério, nosso amado Enomi, que tem nos abençoado, nos ajudado muito com o seu trabalho profissional, Diácono Mauro Roque, Diaquino, toda a sua família que estão nos acompanhando também, todos os companheiros aí da Cidade Nova. Obrigado, companheiros, por tudo que vocês têm sido para a nossa vida. Pastor, muito obrigado por sua estada conosco. Muito bem. Já estamos de 15 horas e 44 minutos. Nós estaremos já nos encaminhando para o final do nosso programa. Queremos dizer a todos os nossos amigos ouvintes que nós estamos nesta tarde cumprindo, então aqui, fica cumprida aqui a nossa promessa
de ouvir esta autoridade, pastor Ched, da nossa igreja. Portanto, nós estamos chegando, mas nós queremos pedir ao pastor Ched, são 15 horas e 45 minutos, o senhor pode dizer alguma coisa aos nossos ouvintes, agora independente de pergunta, aquilo que o senhor desejar dizer às pessoas, tanto crentes como não crentes, são milhares de pessoas que estão nos escutando, e também através da internet, dizer o que o senhor quiser a respeito do que o senhor estiver sentindo para dizer. O senhor tem mais algum tempo que você pode falar o que o senhor achar que deve. Para nós é um prazer ouvir sempre o senhor. Obrigado. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Esses versículos, que são uma espécie de pauta para a vida, primeiramente, de que o Senhor vale a pena confiar, como a gente confia para a vida eterna, para as decisões da vida. Não tomar decisões sem buscar em primeiro lugar esse Senhor para ser nosso guia. A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículos 14 e 15, que quem é guiado pelo Espírito é uma pessoa que pode se dizer, eu sou filho de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, não confiar, não se apoiar em seu próprio entendimento. Em outras palavras, temos que trocar a nossa confiança, que normalmente nos ganhamos por nossa escolaridade, por nossa experiência. Chegamos a confiar em nós mesmos e tomamos decisões sem nem parar para perguntar, Senhor, é isso que tu queres ou não? Portanto, por um lado, se de todo o meu coração eu confio no Senhor, ao mesmo tempo eu tenho que desconfiar sobre aquilo que eu acho mais inteligente, mais interessante e mais gostoso. Portanto, como todas as grandes decisões da vida, casamento, carreira, como que nós vamos gastar o nosso tempo livre, se nós vamos ter televisor em casa ou não, como que vamos usar a internet, todas as grandes decisões que moldam nossa vida. Estes versículos para mim são uma espécie de indicação que Deus recomenda para os seus filhos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E além disso, reconhece o Senhor, busca o Senhor em tudo, todos os teus caminhos e decisões, Ele tornará o teu caminho bem direito, e as suas veredas sem serem sinuosas, sem criar dúvidas, se seria isso que eu devo fazer ou outro, né? E durante essa vida, já que passei os 80 anos, eu posso olhar um pouco para trás e dizer, olha, Deus tem sido exatamente assim. Ele tem realmente ajudado a gente a dizer para muitas ofertas e convites muito atraentes, será que Deus quer? E quando a gente para perguntar, Ele disse, não é por aí. Aleluia. E aqui estou hoje à tarde por causa dessas decisões de não aceitar e ficar nesse abençoado país chamado Brasil. Eu dou muitas graças a Deus. E que Deus abençoe todos os meus ouvintes. E talvez um dia nós encontramos todos vocês lá no céu. Eu quero abraçá-los todos. Amém. Pela glória de Deus. Muito bem, que coisa maravilhosa. Ah, se todos pudessem sentir o que nós estamos sentindo aqui no estúdio, pastor Monteiro. É coisa extraordinária. Mas nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a presença do pastor Ched.
conosco, foi histórico, foi maravilhoso estar aqui conosco, pastor Monteiro, que conduziu a entrevista com o nosso pastor Shed, e pastor Monteiro, que é o nosso vice-presidente. Sabemos que nosso pastor Nerias está em casa, mas está nos assistindo, está nos ouvindo. Que Deus abençoe então a todos. Que Deus abençoe também os nossos ouvintes, você que pôde nesta tarde. Meu amado ouvinte, por você estar ligado conosco na Amazônia Viva, nesses momentos tão importantes. O pastor Shed estará nos pedindo de oração, orando por você que ligou. Creia, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Pastor Shed, nos despede de oração, por favor, meu amado. Ó Deus Todo-Poderoso, onipresente, sabemos que Tu estás com todos esses ouvintes que pediram oração. Agora rogamos que Tua presença com eles seja uma presença que não somente consola e conforta, mas uma que restabeleça o doente, que dê coragem para as pessoas que estão com medo do futuro, abençoar aqueles que estão com problemas insolúveis. Senhor, Tu és todo-poderoso. Em nome de Jesus, te pedimos estes milagres e que Tu estejas com cada uma dessas pessoas e outros que não comunicaram conosco. Te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus e para a glória do Seu santo nome. Amém. As mãos em prol da multidão que está do outro Segura só um pouquinho. escuro, porque não